Fala, nação! Saudações rubro-negras, beleza? Mais uma vitória do Mengão, chocolate, um atropelo do Mengão. Se inscreve aqui no canal para não perder nada do Flamengo e se liga no vídeo. 5-0, é o Flamengo que pode parar o Palmeiras. O Flamengo agora é o vice-líder. Claro, o Fluminense vai jogar contra o Internacional daqui a pouco, mas neste momento, nos critérios de desempate, o Flamengo é quem está mais próximo do Palmeiras, apesar dos 9 pontos de desvantagem, né, Zinho? Sim, mas assim, a gente olha pelo desempenho. Pelo desempenho, que é do time alternativo, a fala do Dorival não é essa, né? Se ele fala que são 2 times titulares, eu acho que ele está com a postura certa, motivando todo mundo. Agora, a pontuação, o Palmeiras tem uma vantagem boa, uma gordura boa, e o Palmeiras vai se livrando, ou nos confrontos diretos, dentro de um campeonato de pontos corridos, que foi contra o Corinthians, o vice colocado. Vence fora de casa. Tem um joguinho mais ou menos no próximo final de semana, né? Que vai ser um tirateima bom pra gente ver como é que vai ficar isso. É o Flamengo manter esse desempenho e no confronto, que vai ser no próximo domingo, né? Contra o Palmeiras, tentar tirar um pouco dessa vantagem. Mas a verdade é que se o Palmeiras manter esse desempenho de pontuação, não é nem se joga melhor ou não, mas vence, ganha os jogos, aí é Flamengo. Aí depois é um outro time que briga também por essa ponta, que é o Fluminense. Passou por um, que é o Corinthians. Se passa bem pelo Flamengo e Fluminense, fica difícil parar o Palmeiras. Agora tá ficando legal o campeonato, porque volta aquela coisa, né? Flamengo, Palmeiras, Palmeiras, Flamengo, que também vão brigar aí, né, por vaga em final de Libertadores. É domingo que vem o jogo entre Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque, Mário Mar. Nos últimos 10 jogos, só aquele empate com o Atlético Paranaense, né? Isso eu tô falando de qualquer competição, né? Somando todas as competições. No mais, 9 vitórias do Flamengo. Olha. E esse time no Campeonato Brasileiro pegou uma reta, né? Com um time titular sendo poupado. Mas, Bruno, para pensar na escalação que o Dorival colocou em campo hoje. Ali, assim, não era titular do Flamengo, mas seria titular, quase todo mundo seria titular em muitos times do Brasil. Assim. Então, sim, o Flamengo tem elenco muito bom, sofreu não, né? Teve dificuldade no primeiro tempo e no segundo tempo, e aí acho que agora quem tá com alguma dor de cabeça é o Filipão e é a defesa no primeiro pau. De escanteio. São 3 gols ali iguais, né? Sim. Até a gente vendo assim os melhores momentos, ou os gols da partida, o primeiro e o segundo gol, você não sabe se é replay ou se já é outro gol, não, né? Sim, concordo com você. E como são 3 horas e como a gente tem um zagueiro aqui com a gente, o Fábio Luciano, sério, a gente vai ter que falar sobre isso. Será que isso não dá dúvida? Tipo, primeiro escanteio na quarta-feira, o Flamengo vai bater no primeiro pau. Sim. Claro, eu sei que eram outros jogadores e tal, mas o Atlético Paranaense mostrou ali um cochilo bravo, né? O escanteio mortal. Aliás, vamos ver uma tela sobre isso, Fábio, porque já que o Marra te convocou, a gente tá vendo aí os gols do Flamengo em jogadas aí de escanteio. Esse já é o do Lázaro, certo? Já é o 4º gol ali do Flamengo, antes 2 gols do Fabrício Bruno. E a gente tem uma tela que mostra exatamente gols em escanteios em uma mesma partida nesse Campeonato Brasileiro. Aliás, até uma outra disputa entre Palmeiras e Flamengo, porque o Palmeiras faz muitos gols assim, né, Fábio? Mas hoje o Flamengo levou a melhor aí contra o Atlético Paranaense usando essa jogada. O Flamengo hoje mostrou ser uma arma poderosa, né, Bruno? Essa bola parada, pela qualidade que o Marinho tem de bater na bola, e o Marinho já induz a esse tipo de jogada, né? A maneira como o Marinho pega na bola, muitas vezes ela vai cair ali próximo do primeiro pau, um pouco antes da marca do pênalti. Então é a forma como ele bate. Aí já é um outro batedor, né? Que já bate de uma outra forma, bate com o pé direito, e a bola saindo um pouco mais do goleiro pro gol do Pedro. E o Atlético Paranaense tem dificuldades com relação a essa marcação, né? Não só hoje, mas sofre gols de bola parada. Então o Flamengo soube usar muito bem, conseguiu um resultado expressivo, um resultado que dá muita confiança, apesar de serem times diferentes, né? O Flamengo jogou com um time alternativo, o Atlético Paranaense também, então são outras equipes que serão escaladas na quarta-feira, mas é um resultado que motiva demais. Olha só, nas últimas 10 temporadas, olha só o que o nosso Data ESPN foi buscar a Marra. 4 gols, então, em uma mesma partida em jogadas de escanteio agora. É um novo recorde, então, nessas últimas 10 temporadas, 4 gols nessa vitória do Flamengo por 5-0. E muito bem explorado, né? Vai ter sempre alguém que vai falar, mas gol de bola parada. Cara, gol de bola parada vale do mesmo jeito.
Sim, isso é mérito. E mérito e encontrar bobeira também da defesa adversária, né? Mas o Fabrício Bruno sobe muito bem nos 2 primeiros. O Lázaro vai muito bem. E foi muito legal, porque o último gol, o gol do Pedro, foi completamente diferente dos outros. Sim. Que mostra que não é de uma nota só, não, né? O time tem treinado situações diferentes. E o Pedro tem facilidade para isso, né? Os gols que o Pedro faz próximo da área sempre são no segundo pau, né? Então ele busca a inteligência do atleta, do atacante, né? Então ele busca esse segundo pau, ele busca o posicionamento atrás do lateral, por exemplo, que teoricamente é o cara mais baixo da equipe. Então é isso que a gente disse, os 2 gols do Fabrício Bruno e do Lázaro são uma bola um pouco mais fechada, mais seca e antecipação, né? Então, é muito difícil a bola do primeiro pau, né? É difícil, muito difícil para os zagueiros também, ainda mais se você não tira a velocidade de quem está indo para a bola, né? Então você percebe que o Fabrício Bruno, ele faz um movimento sozinho, né? Então ele tem força e tem a impulsão ali, o arranque para antecipar a jogada, e o gol do Pedro é uma outra forma, né? Uma bola um pouco mais alçada, viaja mais, e aí o Pedro usa muito bem esse posicionamento e a estatura para fazer o último gol. Zinho, no seu comentário aqui inicial, você falava sobre o Fabrício Bruno se credenciando para jogar no meio de semana, no lugar do Davi Luiz. É essa a sua ideia? Se a gente pensar em posicionamento, Fábio Luciano, zagueiro, craque, fenômeno, pode falar melhor que eu, né? Mas assim, eu enxergo taticamente que o Fabrício Bruno, ele atua pelo lado direito. Sim. E na dupla que está jogando na Copa do Brasil, na Libertadores, quem tem jogado pelo lado direito é o Davi Luiz, porque o Léo Pereira joga pelo lado esquerdo. Não é por causa dos 2 gols, claro, credencia, dá moral, mas o Pablo está jogando pelo lado esquerdo e o Fabrício Bruno pelo lado direito. Então, me parece que assim, o Fabrício Bruno entraria para jogar ali pelo lado direito, é o substituto imediato ali do Davi Luiz, mas os 2 gols, o bom jogo, tem jogado bem, né, a defesa do Flamengo. Mas assim, é uma moral, né, o cara fazer 2 gols, jogar bem, sair com uma goleada, e ele que joga pela faixa direita, né, não sei o que pensa o Fábio Luciano, né? Não, é isso, Zinho. Acho que o seu raciocínio, ele é sempre perfeito, né, Zinho? Então, assim, você tem o Léo Pereira, que é um jogador que consegue render mais pelo lado esquerdo, né? Porque é um canhoto, é um cara que está acostumado a jogar ali. Como o Zinho falou, o Davi Luiz vem atuando pelo lado direito, estará suspenso, né, no jogo de quarta-feira. E o Fabrício Bruno, a gente falava isso na sua chegada, né? Então ele chega, ele entende muito rápido o que é Flamengo, ele tem boas atuações, depois ele tem uma lesão, que aí tira um pouco de espaço, né, pela qualidade de elenco do Flamengo, mas é um jogo que o credencia sim, porque pelos gols que faz, então isso marca bastante, né, a confiança está lá no alto para um jogo tão próximo, né, como é na quarta-feira. A atuação defensiva também, o Flamengo teve muito seguro hoje, o Pablo também teve muito bem, mas aí é lógico que o Fabrício Bruno chama um pouco mais a atenção e o posicionamento, né? Então tem que ter um cara ali para jogar ao lado do Léo Pereira, um cara acostumado a jogar pelo lado direito, e o Fabrício Bruno, pela suspensão do Davi Luiz, tem muitas chances de começar o jogo na quarta-feira também. E tem um ponto aí, Fábio, que me chama muita atenção, é que, sim, foi uma goleada, foram gols, assim, parecidos, e o Anderson, que é reserva do Bento, sim, cara, que loucura, né? O Anderson fez uma defesa numa bola do Cebolinha. Impressionante. Sim, ele foi muito bem no jogo, cara. No primeiro tempo ele fez defesas importantes também. E o que é isso? Ele era o terceiro goleiro. A cabeçada do Marinho. Sim, sim, sim. Ele era o terceiro goleiro. Pega na trave. Porque era o Santos, saiu o Santos, aí tem o Bento e o Anderson. É algo muito legal que o Atlético Paranaense tem feito, né? Mas, um trabalho com o goleiro. Mas a comparação, claro, no primeiro tempo era muito parecida com o jogo da Copa do Brasil, mas eu concordo com o Zinho. Não foi um sistema seguro do Atlético Paranaense na primeira partida. Sim, a gente falou sobre isso aqui também. A gente falou durante no dia seguinte, a gente destacou as chances perdidas pelo Flamengo ali. Porque naquele dia, o Bento fez defesas espetaculares e o Flamengo perdeu algumas chances que não está acostumado a perder. Pela qualidade dos jogadores de ataque, né? Normalmente o Flamengo faria alguma daquelas 7 chances mais claras, umas 2 o Flamengo faria. Claro, futebol tem disso, né? E às vezes você é até punido, né? Não faz gol, vai lá e toma. Só que eu também não caí naquela de que Filipão aprendeu o jeito. Não, o jogo foi muito difícil para o Atlético Paranaense. Filipão, o Atlético conseguiu parar o Flamengo, não foi o placar, eu acho mais honesto falar, o placar foi 0-0, mas não quer dizer que o Flamengo não tenha criado para vencer. Sim. Criou para vencer. Só que, né, Bruno,
Aí a gente sai do Campeonato Brasileiro e a gente vai para outra competição, que é a Copa do Brasil. O placar da Copa do Brasil é aquele 0-0. Esse jogo é chato. Esse jogo é difícil. Porque o Atlético leva... é um bom time também. O que esse jogo muda ou mostra ou ensina para o jogo de quarta? Tem alguma relação, Fábio? Alguma interferência ou não? Do jogo de hoje? Bruno, eu acho assim, pode mexer um pouco com a confiança dos times, né? O Flamengo pode, né, por esse resultado de 5-0, ser um time mais, ainda mais, né? Porque o Flamengo já é um time confiante. Talvez isso pode trazer ali amanhã, na terça-feira, um ambiente um pouco negativo para o Atlético Paranaense. Isso pode acontecer. Mas são, como a gente falou, na quarta-feira serão escalações completamente diferentes, né? Então, o Atlético Paranaense joga de uma forma diferente, né, quando tem seu time principal. São jogadores, né, que estarão em campo, que não atuaram no jogo de hoje. Do Flamengo também, a maioria dos jogadores não estarão em campo na quarta-feira. Eu acho que pode mexer um pouco com o emocional, mas aí eu acho que o Filipão vai conseguir trabalhar muito bem isso, né, separar os campeonatos, o jogo de hoje para o jogo de quarta-feira, e o Dorival também. A maneira como o Dorival vem conduzindo esse elenco, com certeza... vai ser muito comemorado no vestiário, porque é um time alternativo, né? Não é o time principal do Flamengo, mas foi uma atuação muito bacana, que traz confiança para quarta-feira também, mas colocar os pés no chão, né? Porque com certeza a gente imagina que o jogo na Arena vai ser muito mais complicado para o Flamengo do que o que a gente viu hoje. Não vai ser atropelo assim, Zinho? Fica algo para o jogo de quarta ou não? É tudo diferente? Não, cria uma atmosfera boa, moral, ambiente bom no grupo, que já é bom, né, no Flamengo, sim, pelas últimas atuações. Mas eu concordo com o Fábio Luciano. Lá na Arena, a atmosfera é do Atlético Paranaense. O torcedor vai saber motivar, né, para que esqueçam dessa goleada. Vai usar essa coisa, era outra competição, poupou os titulares. E o Flamengo, assim... o que tem que mudar é a postura do time do Atlético Paranaense para jogar o jogo em casa. Sim. Qual é a escalação? Vai jogar como? Vai jogar de novo com 3 zagueiros? Acredito que não. Mas no Maracanã ele jogou. Ele tem problemas. Vamos dizer, o Vitor Roque não pode jogar, não está escrito. Então, vai de Pablo... Não sei o que ele vai fazer, o Filipão. Mas eu acredito que ele tem que botar um time um pouco mais ousado ofensivamente. Para ter também aquele estilo de atacar o Flamengo. O Flamengo ficou muita vontade nos 2 jogos no Maracanã. Eu fui ver aqui, eu fui buscar, né, a estatística. O número de finalizações do jogo de hoje foi igual ao da Copa do Brasil, 24. 24, 25, mas ali, muito... Ou seja, e a do Atlético Paranaense foi 4 na Copa do Brasil e 5 hoje. Primeiro tempo muito foi pouco. 12 então, a 0, assim, tem que mudar essa postura do Atlético Paranaense jogando em casa. Para que a torcida, o estádio, possa vir junto. Porque se a torcida vai lá, incentiva, motiva, mas o time ficar só lá atrás, trazendo o Flamengo, deixando o Flamengo propor o jogo... Eu acredito que essa postura o Filipão vai adotar bem diferente para competir mais o jogo, não só na marcação, mas também atacando o Flamengo. Vocês acham que vai ser muito diferente? Acha, Marra? Porque o discurso do Filipão pro elenco é o seguinte, não é o jogo de domingo que vocês têm que pensar, vocês têm que pensar no que a gente fez na quinta-feira passada, na Argentina. Com tudo contra, com toda a adversidade, a gente sobreviveu. Você lembra que ele falou que o jogo não foi tão bom assim, né? Na própria entrevista coletiva do Filipão, ele destacou que foi épico, que foi incrível, ganhar do Estudiantes lá, a dificuldade que é, levar de novo o Furacão para uma semifinal de Libertadores, mas o jogo apresentou problemas. Ele não tá mentindo pro torcedor dele não, Bruno. Ele está pontuando que o time não é... O time tem problemas ainda. E eu acho que não vai mudar a postura, não. Não, mas ele tem condição, ele deve mudar a postura. Eu vou atacar o Flamengo, eu tô em casa, eu vou de peito aberto. Não, de peito aberto não vai nunca. Não vai. De peito aberto, não. Ele pode. Mas ele pode jogar com Canóbio pela direita, Coelho pela esquerda, Terãs como meia centralizado. Pablo. Ele pode botar mais opções ofensivas, né? Já fica mais
ofensiva. Em algum momento ele vai precisar fazer um gol, né, gente? Aqui no jogo do Maracanã, o Terence, lembra? Tava longe, lá, ilhado, né? Difícil participar do jogo. Eu acho que isso é um ponto que ele vai ter que trabalhar, para que o time seja um pouco melhor, assim, mais próximo, né? Que não tenha que ficar esperando o Terence dominar uma bola lá no campo de ataque para alguém chegar perto dele. O Flamengo roubava a bola do Terence sempre. Sim. E no ambiente também, né? O ambiente acaba te influenciando então, eu ia falar também, isso, Fábio. é isso. O ambiente da arena, ele vai, né, trazer uma sensação para o Atlético, ele vai precisar sair em algum momento. Vai encorajar, né? Encoraja. Agora, o problema é você se encorajar demais, né? Aí você tomar muita coragem e abrir espaços para esse Flamengo que vem em um momento de muita confiança. Mas o Filipão vai saber lidar com isso, né? A gente imagina, pelo menos o planejamento, né? Vai ser feito um planejamento para se enfrentar o Flamengo, como também o Dorival, né? O Dorival vive um momento mágico, né? Esse time do Flamengo, a gente falou hoje, estava conversando sobre isso, né, Bruno? O Flamengo é um time que se imaginou em algum momento se aproximar do Palmeiras, conseguiu, já é o segundo colocado hoje, tem o jogo do Fluminense ainda para acontecer. Mas se a pontuação ainda é de 9 pontos, é um pouco né, grande, mas a confiança, ela aumenta, né, do torcedor e do grupo, quando você olha ali o Flamengo já em segunda, terceira posição. Claro. E agora tem esse confronto na Copa do Brasil também, que é um confronto importante. Então a confiança está em alta. O Dorival vem assim, eu queria só ressaltar um pouquinho, Bruno, fazer essa colocação, porque é impressionante o trabalho do Dorival, que assim, a gente olha para o Flamengo que deve jogar na quarta-feira, o Flamengo joga de uma forma, né? Hoje joga de uma outra forma, principalmente do meio para frente. Então quando tem Gabigol e Pedro, o Flamengo tem Arrascaeta e Everton Ribeiro um pouquinho mais centralizados. Quando o Flamengo vem com um time alternativo, o Flamengo vem da sua melhor forma, que é você usando o Marinho pela direita, Everton Cebolinha pela esquerda e o Lázaro agora jogando centralizado, com jogadores chegando de trás. Então, olha a maneira como o Dorival está trabalhando. Quando a gente fala assim, o bom treinador é aquele que extrai dos seus jogadores o melhor. Ele vem fazendo isso. Porque seria muito fácil ele falar assim, não, meu time principal joga dessa forma, eu vou querer que vocês repitam. Vocês se adaptem a isso. E não é o que acontece. O Flamengo joga de uma forma com o seu time principal e quando vem com o time alternativo, ele vem aonde os jogadores se sentem mais confortáveis, mais confiantes. O Marinho é um outro jogador. A gente já vê o Marinho, o que a gente falava muito, a gente já vê o Marinho trazendo, né, levando o jogo pela beirada, trazendo para dentro, chutando em gol ou tentando achar um companheiro. O Cebolinha usando a sua velocidade ali pelo lado esquerdo. O Marinho tá na dele, né? Tá na dele, sim. É o que a gente sempre falava. Aí vem o professor Pardal lá querendo inventar, botar ele de ala. Não, até o Lázaro, assim, você vê como o futebol ele é, né? Uma das soluções que a gente achava que o Paulo Souza tinha achado era quando ele colocou o Lázaro pela esquerda. Então, assim, pelo menos ele achou o Lázaro, uma função para o Lázaro. Hoje o Lázaro joga aonde ele estava acostumado a jogar na base, que é um meio atacante. Hoje ele joga de 9. E aí o menino vem fazendo gol, você vê o Lázaro ainda mais feliz, mais confiante, importante para esse time alternativo. Então é um Flamengo que tem no seu time principal uma forma de jogar, no seu time, o time que jogou hoje em uma outra forma, só que todos os jogadores rendendo aquilo que se espera, né? Então é um Flamengo muito forte. Ozinho, você acha que o principal mérito do Dorival é deixar cada um confortável em sua posição? Isso é um mérito dele ou isso é o básico? Não, é mérito dele e o Fábio Luciano destacou, porque ele utilizando, vamos dizer, o time da Libertadores da Copa do Brasil, não dá para jogar nesse sistema. Então ele vê que o Everton Ribeiro até muda um pouquinho, né? O Everton Ribeiro não é mais aquele meia pelo lado direito, ficava mais aberto. Ele vem ali num tripé de meio campo com o Thiago Maia e João Gomes. Exatamente. O Gabigol que cai um pouquinho mais para a direita, porque tem o avião, né? O avião. corredor lá, como diz o Vidal, né? O Vidal que falou, não sou eu. Sim, é isso aí. É o Rodinei. Segura ali o Felipe Luiz, né? Vem como construtor pelo lado esquerdo, não é aquele cara mais da ultrapassagem, mas chega. Mas o João Gomes sai por ali, o Arrascaeta cai por ali. Então, assim, é mérito do Dorival. Para ele jogar com Pedro e Gabigol, ele entendeu que tinha que trazer o Everton Ribeiro um pouquinho ali para ajudar nesse tripé de meio campo de construção com a Arrascaeta na ponta do losango. Mas o Fábio Luciano foi muito bem. Ele vai para o time do Campeonato Brasileiro. Eu vou botar o Everton Cebolinha para ser meia?
Eu vou botar o Marinho para ser meia? Como é que o Marinho sempre jogou bem? Ah, mas pela direita, aberto, traz para dentro para bater, soltar o mini míssil aleatório. E o Cebolinha era pelo lado esquerdo. Aí ele coloca um garoto, pega um moleque de 18 anos da base, começa a dar moral para ser o meia centralizado, né? Com o Lázaro ali, intercalando, né? Vem, busca, se entendem, jogam junto desde a base. Então é mérito do Dorival. A gente tem até uma tela que mostra um pouco do Marinho, tá? No jogo de hoje, como foi importante a participação dele na partida. Acho que principalmente, claro, também no primeiro tempo, quando os gols não saíram, né, Marra? Mas a gente tem aí, olha, números do atacante neste domingo contra o Furacão. Tá mal no ranking ele? É tudo primeiro, ó. Tudo primeiro, tá? Tá no alto do pódio nas assistências, nas chances criadas, nas finalizações, no alvo, nos cruzamentos e também nos duelos vencidos. Numa boa, falando português bem claro, não é possível que um jogador desse estava escondido do jeito que estava, né? Na gestão Paulo Souza. Ele já estava escondido. Um jogador desse... Estava sem confiança, escondido. Assim, O cara ele estava achando que ele não era um bom jogador, né, Marra? Ele já estava começando a acreditar nisso. Ele estava tendo a sensação de que não é possível. E não tem nem tanto tempo assim, ele estava disputando final de Libertadores e até o último jogo. E sendo importante com o Santos. O melhor da competição. Sendo o melhor jogador da competição. Sério. Eu entendo o movimento da direção do Flamengo quando quis fazer algo diferente, mas os sinais já estavam sendo muito claros há algum tempo, né? O Marinho, olha isso, olha os números dele hoje, de como ele joga, como ele é importante. Esse jogador não poderia estar fora do cenário nacional como ele ficou até agora. Até chegar do Dorival ele estava fora. Esse é o Marinho, né, mano? Esse é o Marinho. Ele foi contratado pelo Flamengo para ser esse jogador, né? O histórico do Marinho, o que o trouxe ao Flamengo é esse jogador, esse cara de força pela beirada, esse cara que traz a bola ali para a perna esquerda para soltar o chute de fora da área, que bate bem na bola no escanteio, na falta, né? Até isso, essa confiança de quando o Flamengo joga com esse time, ele é o responsável por fazer essas cobranças. É o que a gente fala do trabalho do Dorival, né? Lógico que tem o dia a dia, tem os posicionamentos, as correções, mas ele está colocando os jogadores aonde eles podem. Esses jogadores são muito qualificados, né? O Flamengo ele não vai no mercado à toa, ele busca jogadores específicos para fazer uma função que estão fazendo agora. Então o Flamengo tem um time, o primeiro time do Flamengo é muito forte, um time que vem, né, voltando a atuar em alto rendimento, vem apresentando isso para o torcedor, e quando o Flamengo precisa do seu time alternativo, o segundo time, enfim, não sei como é que pode dar o nome para um time como o de hoje, porque tem muita qualidade, é um time que também oferece demais. E o ambiente, né, Bruno? Porque você percebe os gols do Flamengo, as comemorações, quando você tem um elenco qualificado como o do Flamengo, do Palmeiras também, enfim, você não pode imaginar problemas de relacionamento, né? Que o ego, ou as vaidades, né, eles fiquem mais evidentes do que a qualidade. E esse é um time que tem esse entendimento. Então os caras sabem o time que vai jogar na quarta-feira, os jogadores sabem o time que vai ser necessário em alguns momentos do Brasileiro, e aí tem uma união de grupo ali, um ambiente que o Dorival também tem muito mérito, que construiu esse ambiente para o Flamengo estar tendo essas exibições e brigando pelas competições. E também tudo isso sem treinar, né? Com pouquíssimo tempo de treinamento. E talvez até por isso, cada um na sua, certo, Zinho? Se eu não consigo treinar, então... Vou inventar, né? Marinho, vai na tua, Everton Ribeiro, você na sua também, porque o coitado do Marinho não só jogava na posição que não é a que ele está acostumado, como chegava na coletiva, tomava pau do próprio treinador. Não tinha entendimento, né? Não entendi o que eu quero. Não quero que o Marinho vá para a linha de fundo. Exatamente. Não é, Zinho? Então, assim, sem treinar, ele consegue ter dois times diferentes, mas cada um jogando na sua. O treino que dá para fazer é o chático, né? O Fábio Luciano sabe o que é isso. É isso aí. Aquele treinamento sem oposição, né? É só os 11 ali com o treinador, só posicionando, movimentando. E aí precisa que o treinador encaixe cada um na sua, ou seja, ele descobrir um sistema de jogo dentro das características dos jogadores que ele tem. Exatamente. Eu tenho uma convicção, eu gosto de jogar no 3-5-2. Mas ele vai olhar, eu tenho time para jogar, característica dos meus jogadores é para isso, né? O Flamengo tem até vários zagueiros, né? Para até jogar com 3 zagueiros. Uhum. Mas assim, você tem um time tão qualificado. Se você coloca um zagueiro a mais, né, você perde um na frente, né? Se você coloca um zagueiro a mais, automaticamente você tem que mexer em alguma posição.
É isso. Aí assim, pô, quem eu vou tirar ali da frente para botar mais um zagueiro? Pô, não é melhor eu fazer um treinamento tático, posicionar e convencer esses bons jogadores tecnicamente para, sem a bola, ter uma recomposição, ter um empenho, ter uma dedicação, deixar um time mais compacto, sólido. É mérito do Dorival fazer isso. Você vê o time mais organizadinho, você vê que a defesa tem tomado poucos gols. Não é só por causa dos dois zagueiros. Sim. É porque os jogadores do meio e da frente estão ajudando também. Claro. E posicionamento, né? O Flamengo jogou hoje no meio-campo com o Diego, né? Que é um cara que não é o forte, não é a marcação, com o Vitor Hugo e com o Thiago Maia, que é o cara que tem um pouco mais de leitura com relação a isso. O Vitor Hugo buscando assim, mais o lado, né? É isso. Fábio? E mesmo assim foi um time que não sofreu sustos, né? Que você não viu a zaga do... A gente não via a zaga do Flamengo exposta no mano a mano, ou quando os zagueiros estão no mano, por exemplo, e não no jogo de hoje, mas em outros jogos, sempre tem uma cobertura, né? Um posicionamento de ajuda. É um trabalho muito bem feito, Dorival. Entendimento de elenco, sabe? Do que tem nas mãos. E aproximação das peças, é bem interessante. E é curioso vocês falarem do Lázaro, porque a gente antes avaliava o trabalho anterior da seguinte maneira: prejudicou muito a vida de alguns jogadores, como a gente falou do Marinho, do Everton Ribeiro, tal, do Felipe Luiz, mas poxa, descobriu o Lázaro. Na esquerda, lateral de ala esquerda ali, né? Quer dizer, o Lázaro era melhor do que aquilo. Sim. Até o Lázaro estava sendo prejudicado também. Sim. Ou o Dorival está até conseguindo extrair isso. mais o Lázaro, É porque né? o Lázaro, a função de origem dele na base é um meio atacante, né? O Lázaro, em muitos momentos, foi o 10 do Flamengo da base. Então, é lógico, quando você pega um jogador de 17, 18 anos e muda ele totalmente de posição, ele vai te entregar, porque ele está se formando ainda. E ele está louco para achar um espaço. Então, assim, pro Lázaro foi o quê? Bom, para eu entrar nesse time de estrelas, pode ser em qualquer lugar. Aqui eu vou... E se eu tiver que avançar e ajudar no sistema ofensivo e recompor na marcação, eu vou fazer porque eu preciso mostrar o meu valor no profissional. Mas não é a posição que ele estava mais acostumado. Quando você o coloca próximo daquilo que ele está acostumado a sua carreira toda, é lógico que o rendimento vai aumentar. E aí você vê um Lázaro até melhor do que na ala esquerda. Porque é um jogador que vem jogando de camisa 9, com esse time alternativo, que vem fazendo gols. Aí, como o Zinho fala, a hora que tem que fazer algum tipo de recomposição, ele já tem essa facilidade, né, de se posicionar para algum tipo de ajuda ali no meio de campo. É um novo Lázaro, né? Então, assim, o Paulo Souza tentou um Lázaro diferente. E agora a gente está vendo um novo Lázaro atuando onde ele tem mais costume. É que dá a sensação de que a gente está tentando até amenizar a situação do trabalho do Paulo Souza, né? Que foi muito abaixo, muito fraco, nada bom. E que parece que a gente fica tentando pinçar um outro ponto positivo. E acho que esses jogadores jogariam bem naturalmente. Por exemplo, a gente poderia falar... mas o João Gomes cresceu. Tá, mas pela maturidade dele, que ele já apresentava no ano passado, eu acho que ele ia crescer de qualquer jeito. Sim. Que ele é bom jogador, se ele tivesse espaço para jogar, ele ia crescer. É difícil falar de alguma coisa positiva, viu? E ainda tem os outros que estão chegando, né, Zinho, que ainda nem estrearam, né? Na quarta-feira, por exemplo, a gente vai ter aí, já estreou, claro, mas a gente deve ter o Vidal desde o começo também, Zinho. Por isso que a gente falou do Fabrício Bruno, né? Porque o Davi Luiz está fora, mas o Thiago Maia também está fora. Então, se ele não começou jogando hoje, nesse time de Campeonato Brasileiro, a tendência é que ele com o João Gomes jogue ali no meio-campo. É a qualidade do grupo, né? Sai um Thiago Maia, entra um Vidal, que vem entrando, vem jogando, jogou muitos jogos de início no Brasileirão e tá feliz, né? Você vê ele comemorando os gols com os companheiros. E ele pediu até para entrar no jogo. O Dorival segurou ele um pouco, botou mais no finalzinho. E pensar que, infelizmente, né, o Bruno Henrique só ano que vem, mas estaria aí também nesse grupo. O Rodrigo Caio já está no processo de transição. Então vai ter briga, competição por posição, não só do time A, B, mas já tem um time C aí surgindo. É um elenco muito qualificado, muitos jogadores que chegaram. O Everton Cebolinha fez um bom jogo hoje, mas ainda está ganhando seu espaço, né? A gente sabe que ele pode render muito mais do que jogou hoje. E é bem lembrado do Bruno Henrique, porque até quando ele sai, né, Fábio, a gente fala assim, poxa, o Flamengo perdeu uma força muito grande na jogada aérea. Toma 3 gols hoje aí, ó.
É isso, o Flamengo, assim, com a perca do Bruno, se perde na jogada aérea, se perdia também na velocidade, né? O Flamengo era um jogador que era muito exigido com relação a isso, viveu um grande momento, né? Vestindo a camisa do Flamengo, mas vai demorar um tempo para ter o seu retorno, mas eu acho que agora foi bem substituído, né? Pelo Cebolinha que vem, eu acho que vai ter um crescimento do Cebolinha também, um entendimento maior dele com relação ao elenco do Flamengo e também porque o Flamengo mudou a sua forma de jogar, né? Pela ausência, talvez, do Bruno Henrique, o Dorival acabou achando esse posicionamento do Gabigol com o Pedro, que vem funcionando muito bem. Falei 3, 4, né? 4 nas 4, jogadas sim. aéreas ali no escanteio. Agora, é o seguinte, ó, daqui a pouquinho tem o Dorival Júnior pra gente ouvir aqui no Sport Center, tá bom, Mário Marra? Tem o Filipão também. A gente vai ouvir, claro, a entrevista do técnico do Atlético Paranaense. É isso que eu quero saber de vocês. Então é isso, nação. Mais um vídeo, mais um corte do Mengão pra você. Se inscreve aqui no canal, dá essa moral, vai ajudar muito pro nosso crescimento. Se inscreve e até a próxima. Tamo junto, nação. Saudações rubro-negras.